todos os estudantes da primeira série do ensino médio. Agora, eu me chamo Naomi, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E agora a gente vai ter aula com o professor Ideufrânio. Ao final da aula dele, o chat vai estar aberto para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Para saber um pouco mais da nossa programação, acesse o site do Centro de Mídias para ficar por dentro e não perder nenhuma aula. Boa aula a todos! Estou aqui acompanhando junto com vocês pelo aplicativo. Alguns de vocês estão acompanhando pela TV. Eu não tenho a oportunidade de fazer isso, porque como alguns colegas professores estão acompanhando aí, eu estou usando a minha TV como quadro. Hoje a gente consegue fazer coisas muito bacanas de dentro de casa. E transmissões ao vivo são a especialidade desta casa. Essa blusa que você está vendo aqui, se você olhar nas minhas redes sociais, vai me ver sempre com ela. Hashtag Q24F. Q de quase, 24 horas de física. Há 4 anos, esse ano vai ser a 5ª edição. No dia 15 de outubro, dia do professor, eu faço uma live pelo meu canal no YouTube, o Física Marginal, com 23 horas, 56 minutos e 4 segundos de duração. São quase 24 horas falando sobre educação, falando sobre física, falando sobre ciência. Em alguns momentos sozinho, em alguns momentos entrevistando alguns colegas, tanto da ciência quanto da educação, de diversas áreas. Então, trabalhar com tecnologia e fazer transmissões ao vivo e usando o que a gente tem à mão, ou seja, é aquela fala do Cortella que é tão famosa, fazer o melhor possível com as condições que a gente tem, até que tenha condições de fazer melhor. É exatamente esse momento que todos nós estamos vivendo. Minha família aqui em casa, parte da minha família que está no Ceará, você que está assistindo aí de casa, aluno e professor. A gente está vivendo uma situação diferente, mas temos opções de ainda assim nos qualificarmos, continuar aprendendo. E é isso que a gente está fazendo aqui, através do apoio do Centro de Mídias de São Paulo. Agradeço demais ao convite e nos próximos, agora já 42 minutos que eu tenho com vocês, a gente tem que ser bem Caxias com horário. Professor é Caxias com horário, professor de física então nem se fala. De 8 às 8h45, a nossa primeira aula aqui de física, especificamente de eletricidade. O título da aula, como foi divulgado, o que é necessário para acender uma lâmpada. E talvez olhando assim para o título, você fique pensando que a gente vai, talvez, vamos ajeitar aqui o slide, você fique pensando que talvez a gente vá brincar um pouquinho só, falar sobre especificamente o que é que precisa para apertar o botão e acender uma lâmpada. E claro que não é esse o objetivo, a ideia é falar sobre princípios básicos de eletricidade, especificamente da primeira parte da eletricidade que se chama eletrostática. E aí eu já queria deixar aqui 2 dicas. Ao final dessa aula, tanto os colegas professores quanto os alunos que estiverem assistindo podem acessar um formulário Google onde eu coloquei 10 questões de avaliação, mas entendo que é o objetivo. É a primeira vez que a gente está se falando, então eu posso continuar contribuindo contigo, porque a internet hoje permite isso. A gente consegue estar próximo mesmo estando à distância. Então, agora, se você acessar, por exemplo, o Instagram Física Marginal, lá na bio tem um link. É o mesmo link para onde leva esse QR Code. Se você estiver assistindo pela TV, pode acessar aí com o teu celular, que vai direto para um formulário. Eu escolhi 10 questões com 3 objetivos, vai. Um é saber de fato se a gente conseguiu aprender alguma coisa com essa aula, o outro é eu conseguir ficar com contato com você, e o outro é eu conseguir, desde depois que essa aula acabe, mesmo depois das 8h45, eu te fornecer algum material de ajuda. Então, quem quiser pode acessar pelas redes sociais. E os colegas professores podem me encontrar aí também pelo LinkedIn, por exemplo, que é a rede social profissional, ok? Mas vamos lá então, o que é necessário para acender uma lâmpada? E aí eu já fiz esse exercício tanto em palestra, quanto em oficina de formação de professores, quanto em sala de aula. E aí então faço um brainstorm com a turma que estiver presente. O que você acha que é necessário para acender uma lâmpada? E a gente recebe uma lista de respostas as mais diversas. As pessoas vão falar,
Primeiro, tem sempre um engraçado na turma e ele vai dizer, óbvio que precisa de uma lâmpada. Confere, para acender uma lâmpada, começa precisando de uma lâmpada, mas precisa de mais. E aí eu já ouvi as listas as mais diversas. De cara as pessoas falam que precisam de lâmpada, que precisa de fio, que precisa de tomada. Aí quando alguém escuta tomada, pensa em pode ser pilha, pode ser bateria. Alguém diz que precisa de plug, alguém diz que precisa de interruptor. Estou com o interruptor aqui do lado e foi proposital para formar o layout. Precisa do interruptor para acender ou para apagar a lâmpada. Aí alguém vai dizer que precisa de energia, tem gente que diz que precisa de calor. Faz 2 meses que eu estou morando em Recife, então ainda estou me acostumando com os termos daqui. Numa turma aqui, alguém falou, precisa da CELP. E eu demorei para cair a ficha do que era a CELP, porque lá no Ceará a gente tinha a COELCE, eu não sei como é que chama em São Paulo, vocês vão colocar para mim aqui no aplicativo, eu vou acompanhando aqui e depois eu vou interagir com vocês por aqui. E a CELP é a Companhia de Energia Elétrica do Pernambuco. Então precisa da Companhia de Energia Elétrica. E aí as pessoas vão desenvolvendo um brainstorm, uma lista com as mais diversas coisas que se imaginam do que é necessário para acender uma lâmpada. Agora, a primeira coisa que eu queria que você ficasse ligado. Uma lâmpada é um objeto emissor de luz. Luz é energia luminosa. E eu queria que você passasse essa aula inteira com uma frase na cabeça. A energia não se cria, ela sempre se transforma. Então, para que agora eu tenha energia luminosa, antes eu precisava de algum tipo de energia. Então, vamos ficar com essa ideia na cabeça. E aí, quando se fala de energia, principalmente quando se está em casa, então você acaba pensando, tá, eu tenho uma lâmpada, essa lâmpada vai estar ligada com fios em um plug, e eu vou colocar esse plug na tomada, e enfim. E assim eu consigo fazer uma lâmpada acender. E aí, então, a pessoa associa muito a tomada com a ideia de energia. Agora, energia elétrica, no caso. Até porque existe o risco de choque elétrico. Então, quem tem ou quem já teve criança pequena, bebê em casa, sempre tem o cuidado com as tomadas para não causarem risco. E então, acaba associando a tomada com energia elétrica. Mas aí a gente pode pensar uns substitutos. Você pode pensar numa pilha, como, por exemplo, uma pilha comum que você usa num passador de slide como esse que eu estou usando, ou então no controle da televisão. Você pode pensar até numa bateria, como se faz, por exemplo, em bateria de carro. E aí, então, as pessoas associam a tomada, a pilha e a bateria como fontes de energia. Como fontes de energia. E aí, então, isso é necessário para acender uma lâmpada? Partindo da ideia de que a energia não se cria, ela se transforma, então a energia luminosa que é emitida pela luz, ela tem que ter sido o resultado da transformação de algum tipo de energia prévia. Então, se a gente pensar, por exemplo, na energia elétrica que nós recebemos em casa, tu consegue reconhecer o que é que mostra nessa imagem. E aí, então, para ir esclarecendo, para a gente utilizar imagens assim em transmissões, a gente precisa fazer busca em imagem que tenham direitos de uso permitido, que sejam de licença free, para que a gente possa usar. Apesar de que o vídeo depois eu vou deixar postado lá no YouTube, o pessoal vai deixar disponibilizado aqui, mas não tem monetização. Então é utilização para educação free, mas só para os colegas que estão assistindo a gente já ir trocando uma ideia. Então aqui a gente está vendo uma imagem da barragem, como se diz, da represa de uma usina hidrelétrica. Então, repara, a usina acontece aqui embaixo, é esse prédio que você está vendo aqui. Então, não sei se desse tamanho dá para ver, mas isso aqui é um prédio. Aqui em cima você tem a barragem e lá no alto você tem a água represada. E a gente sabe, tem um ditado que diz, quanto mais alto, maior a queda. Então, imagina que, sei lá, por um acaso, meu tablet caísse da minha mão. Dessa altura que eu tô, e eu sou um camarada dos mais baixos, talvez eu ainda tivesse tempo de pegar e não fosse uma queda tão impactante no chão. Mas de quanto mais alto ele cai, maior o barulho que vai fazer no final, quando impactar com o chão, maior o estrago que vai fazer também. Se cai no dedão do meu pé, nossa, é uma dor.
Então, quanto mais alto, pior a queda, porque quanto mais alto, mais energia armazenada. E essa energia, ela tem nome. Quando a água desce, e agora a gente já se colocou numa outra fotografia, como se estivesse em cima da parede, tudo bem? Aqui a gente estava olhando de frente. Agora imagine que a gente está lá em cima e a gente consegue ver essa água escorrendo. Então, quando essa água escorre, ela chega lá embaixo em altíssima velocidade. Então, é energia mecânica. A gente tem energia que estava armazenada no formato de potencial gravitacional, tudo bem? Energia potencial gravitacional. Potencial porque estava guardado com a água, que estava acumulada quietinha lá em cima na barragem. E gravitacional, porque tem a ver com a queda. E vai se transformar em energia cinética, que é a energia do movimento, que tem a ver com a velocidade das águas quando chegam lá embaixo, e que depois vai vir se transformar em energia elétrica aqui em casa, por exemplo, e aí na sua casa, para você poder estar assistindo a essa aula. Existem outras maneiras de transformar energia, algum tipo de energia, em energia elétrica. É muito costumeiro, não sei como é que funciona em São Paulo em termos de parque eólico, mas no Nordeste começaram a ser instalados nas últimas 2 décadas vários parques eólicos. Então, no caminho, por exemplo, de Pernambuco para o Ceará, a gente vê vários. Na entrada do Ceará, existem vários parques eólicos, que são esses aerogeradores, os chamados cataventos, é assim que a gente fala quando que é criança. E olha como esse nome é importante. Catavento. A energia de movimento do vento acaba se transformando em energia elétrica. O movimento do vento a gente chama de energia eólica. Então, a energia não se cria, a energia se transforma. Existe um outro formato, e esse que tem a ver com luz. Então, aqui a gente está vendo uma casa, no telhado da casa a gente tem células, muita gente chama de células solares, mas isso, as palavras são importantes, tá? Vai acabar te dando a sensação de que só funciona com a luz do sol. O nome mais correto, ou cientificamente mais significativo, seria células fotovoltaicas. Foto significa luz, voltaico tem a ver com volt, com voltagem, com tensão elétrica, com energia elétrica. Então, o nome já explica. Você transforma energia luminosa, nesse caso, energia da luz solar, em energia elétrica. Então, existem várias maneiras de você provocar a transformação de energia. A gente começou falando, por exemplo, das pilhas. Podem ser pilhas comuns como essa ou baterias. Eu não sei se você já viu, por exemplo, relógios assim. Às vezes o relógio para de funcionar, você vai ao relojoeiro, e essa eu sei bem porque o meu pai é relojoeiro, então eu cresci na relojoaria do meu pai, e aí então o relógio parou, você testa se é a bateria. Ah, ficou sem bateria. Um relógio como esses então, que tem ponteiro, que tem digital, ele acaba funcionando com uma bateria assim, parece um comprimido grande. Então o que é que essas pilhas e essas baterias, que a gente que tem criança em casa também toma muito cuidado, tem que deixar fora do alcance de criança. Você não pode nem, por exemplo, deixar muito tempo no aparelho estando desligado, porque a gente diz que estoura a pilha, estoura a bateria, e aí saem os elementos químicos que estão lá. Essas pilhas e baterias são baseadas em energia química, as reações químicas que transformam energia química em energia elétrica. Então, primeira lição da aula de hoje. Se uma lâmpada emite luz, energia luminosa, mas se a energia não se cria, se transforma, a primeira coisa que a gente precisa de algum tipo de energia para transformar em energia luminosa. Então, no checklist do que é necessário para acender uma lâmpada, começa algum tipo de energia que venha a se transformar em energia luminosa. Vale a pena comentar, por exemplo, que já existem sistemas em academia, que você pode estar pedalando na bicicleta, correndo na esteira, e aquele teu movimento vai ser utilizado para transformar aquela energia mecânica em energia elétrica para o funcionamento da própria academia. Existem alguns tipos de lanterna, e eu não sei se você já viu essa, que são lanternas sem pilha. Então você pega a lanterna e aí aperta um botão, chacoalha a lanterna e ela funciona durante bastante tempo. Quando ela para de funcionar, você vai lá, chacoalha ela de novo e ela funciona durante mais um tempo. Você está transformando a energia de movimento
em energia elétrica. Mas é sempre necessário que haja algum tipo de energia para se transformar em energia elétrica. E aí agora vamos avançar um pouco nessa história. Quando a gente olha então para a rede de distribuição de energia elétrica, e aí então nós temos, e aí vê que aqui é uma foto que essa eu escolhi bem, é uma foto em perspectiva que mostra lá distante no horizonte quilômetros e quilômetros de fios e de postes. Então você imagina que a maneira que tem de levar energia elétrica para a sua casa é a partir de uma usina hidrelétrica, que às vezes está em outro estado, a quilômetros de distância. E aí, então, a primeira pergunta que vem na cabeça da gente diante dessa história que a gente está contando: o que é que os fios da rede de distribuição de energia elétrica, o que é que eles conduzem? E aí muita gente acaba tendo a tendência a responder: ai, Delfrânio, eles conduzem energia elétrica. Mas veja bem, aqui é onde começa a eletricidade, do jeito que a gente fala na sala de aula, do jeito que estão nos livros, e como é que a gente precisa aprender para entender como é impressionante a natureza que está ao nosso redor. Veja só, a gente aprende que tudo o que existe é feito de átomos. Então, de todas as coisas que eu já mostrei até aqui, baterias, pilhas, fios, postes, a parede da barragem, água, fotocélula, aerogerador, o que você está vendo aqui agora, tem uma pessoa falando contigo, tem uma TV aparecendo ali, tem um controle, tem um mobile na minha mão, tudo isso é feito de átomo. Veja, quando fala átomo, talvez na escola você associe às aulas de química, mas deixa eu te contar um segredo. Átomo, na verdade, é física. Pensa comigo, o que a gente entende como sendo a estrutura de átomo baseado no modelo atômico de Rutherford? Existe um núcleo com dois tipos de partícula. Você tem partículas eletricamente neutras, os nêutrons, e você tem partículas eletrizadas positivamente, os prótons. Em redor desse núcleo, você tem várias outras partículas que ficam orbitando em torno desse núcleo, assim como a Lua orbita em torno da Terra. Então é como se a Terra fosse o núcleo de um átomo e como se a Lua fosse o elétron de um átomo. Só que normalmente, tirando o átomo de hidrogênio, que só tem um elétron na eletrosfera, todos os outros átomos da tabela periódica têm vários elétrons. E aí a gente aprende que esses elétrons estão distribuídos em camadas, algumas mais próximas do núcleo e outras mais afastadas. E aí vamos pensar numa coisa que é básica de eletricidade, que é básica de física e que a gente fala até no nosso cotidiano. Sabe aquela frase que diz: ah, os opostos se atraem? Quando você fala que os opostos se atraem, você está fazendo uma referência à eletricidade, dizendo que uma carga elétrica positiva e uma carga elétrica negativa exercem força elétrica de atração uma sobre a outra. Olha essa frase: se atraem. Quer dizer, um atrai o outro e o outro atrai o um. O positivo exerce força sobre o negativo e o negativo reage exercendo força sobre o positivo. Agora, uma coisa que se sabe também, e até do nosso cotidiano, que essa força de atração, ela muda com a distância. É como amizade. Quando se fala de amizade, a gente diz: ah, porque aí eu mudei de estado e aí perdi o contato e aí meio que a amizade se perdeu. E da mesma forma que isso às vezes dá uma tristeza no coração, a gente também fica igualmente alegre quando diz assim: sabe o fulano? É aquele meu amigo que a gente pode passar 10 anos sem se ver, mas quando se encontra é como se tivesse se falado ontem. O que é que deixa a gente impressionado nisso? Porque é senso comum que a interação ela é facilitada quando os corpos estão próximos. Então, quando eu tenho elétrons negativos próximos aos núcleos positivos, eu tenho muita atração elétrica. Isso quer dizer que esse elétron está muito preso no núcleo. Ao contrário, quando eu tenho um elétron mais afastado, então a atração elétrica é menor. E acaba que em alguns materiais, elétrons conseguem se soltar quase que espontaneamente. E esses elétrons passam a se chamar elétrons livres. Alguns materiais soltam elétrons que se tornam
livres. E essa é uma das coisas mais espetaculares que existe na natureza. Quando a gente fala o que é necessário para acender uma lâmpada, e aí certamente a gente precisa de fios, e aí quando a gente fala desses fios, repara, se você já trabalhou com algum fio, fazendo alguma instalação, ou se você já viu algum eletricista fazer isso, e é sempre importante recomendar que é preciso deixar quem entende trabalhar com eletricidade, porque é sempre um risco devido à quantidade de energia envolvida, você sabe que fio mesmo não é isso que você vê. Fio é o que está escondido por dentro. Então, nós sabemos que essa borrachinha ou esse plástico em redor, ele é necessário, porque é ele que isola a gente de um choque elétrico. Mas, ao contrário, se você entra em contato com um fio exposto, ali pode ter corrente elétrica que vai acabar atravessando seu corpo e a gente diz que você sofreu um choque elétrico. Então, vamos organizar a linguagem. O que eu estou te dizendo é que o fio é condutor, enquanto que essa cobertura ao redor, ela é isolante. Agora, fio condutor é um fio que conduz o quê? E aí vamos pensar como é importante o conceito de elétron livre. Os metais, como os dos fios condutores elétricos, eles possuem átomos que têm elétrons livres. O tamanho do átomo facilita que pelo menos um elétron se largue do átomo, se livre do átomo. Então, sempre que pensar em um material condutor de eletricidade, como um fio, imagine ali vários átomos, e a gente aprende como o átomo é pequeno e como tem muitos átomos num objeto. Imagina que cada átomo do metal largue um elétron livre. Então, a quantidade de átomos que houver é a quantidade de elétrons livres que haverá. Se o átomo é muito pequeno, o elétron é muito mais. Se tem muitos átomos num fio, tem a igual quantidade de elétrons livres. Então, o que é um material condutor? É um material que possui elétrons livres. E aí já vai formando uma ideia na tua cabeça. Se eles são livres para se movimentar. É onde a gente vai chegar. E isso diferencia os materiais isolantes, como a borrachinha que fica em redor. Isolante significa que não conduz porque não possui elétrons livres. Então, aqui tem um conceito importante para a gente. E aí, quando eu falo de o que é necessário para acender uma lâmpada, eu vou mostrar uma lâmpada que a gente nem encontra mais no mercado para comprar, que são as lâmpadas incandescentes, porque havia muito gasto de energia e de dinheiro mesmo com essas lâmpadas. Na segunda aula eu vou falar sobre isso, sobre o gasto de energia. Mas hoje eu queria focar em quê? A gente sempre vai falar das lâmpadas incandescentes, porque as atuais gerações de professores de física que estão atuando cresceram no mundo das lâmpadas incandescentes. Então, sabe aquela coisa da relação emocional? As lâmpadas incandescentes sempre vão estar presentes nas aulas de física. E o que é que eu queria que você prestasse atenção? Se você vai manipular uma lâmpada, então imagina que você fosse trocar uma lâmpada incandescente. A gente sabe que não pode tocar na rosquinha da lâmpada. É metal, é condutor. Se tocar ali, leva choque. E agora vamos ampliar o conceito. É condutor porque possuem elétrons livres. No interior da lâmpada, a gente chamava essas lâmpadas de cabelinho. Eu não sei se muda de região para região, mas por quê? Porque se a lâmpada apagasse, não acendesse mais, a gente dizia, a lâmpada queimou. Aí o meu pai, que hoje conserta relógio,